pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você for assistir essa aula. Nós vamos dar continuidade à nossa matéria de saúde coletiva. Professora Marcela falando com vocês. E hoje nós temos 2 assuntos para conversar de início nessa primeira aula, que é sobre o CAPS e sobre o NASF. Então, inicialmente nós vamos falar um pouquinho sobre o CAPS, o que é o CAPS, como é que é o funcionamento. Para mim é um grande prazer, falar sobre o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, pois uma das minhas especializações é em psiquiatria e é a área que eu amo e que eu atuo já há mais ou menos 4 anos. Como vocês sabem, eu coordenei o CAPS de Tremedal por 3 anos e agora estou coordenando o CAPS de Caetanos. Na verdade, um grande desafio porque eu estou implantando um CAPS em uma cidade, é um desafio por ser algo novo. É diferente de você pegar um serviço em andamento, organizado, entre aspas, que você tem de toda forma colocar do seu jeito, do jeito que você gosta de trabalhar, mas é diferente, já implantado, já com tudo funcionando, que você pegar um serviço do zero e colocar ele para funcionar. Mas vocês vão ver como é muito bom o projeto do CAPS e tudo que envolve a psiquiatria. O que é um CAPS? O CAPS é um centro de atenção psicossocial ou núcleo de atenção psicossocial e é um serviço de saúde aberto e comunitário do SUS. Por que aberto? Porque ele é porta de entrada. O paciente chega, não precisa vir encaminhado de nenhum outro lugar. Se o paciente chegar, ele falar que ele está com qualquer problema de cunho psíquico, ele vai ser acolhido, ouvido e os técnicos de referência que trabalham no serviço vão avaliar se aquele paciente realmente é paciente de CAPS ou não. Se não for, aí o CAPS realiza o encaminhamento para outro ponto da rede. Mas de toda forma, esse paciente ele é acolhido. Então ele tem livre acesso, é um acesso aberto. Ele não precisa, como é nos casos dos especialistas, chegar encaminhado de um outro profissional. Eu digo especialista no SUS, especialista particular a gente paga e faz a consulta. Mas no SUS, os especialistas normalmente, para você ter acesso, você precisa de um encaminhamento de um médico da família, um médico generalista. Então, o CAPS é um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade ou a persistência justifique sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida. Então, o CAPS ele é um lugar onde pacientes psiquiátricos eles têm consultas com diversos profissionais, uma equipe multiprofissional. Ele tem oficinas terapêuticas, ele tem grupos também disponíveis para participar. Se o paciente quiser ir passar o dia inteiro no CAPS, ele pode ir passar o dia todo no CAPS. E o CAPS é um serviço que está ali disponível justamente para contribuir com a saúde mental do paciente. Uma dificuldade que a gente tem é de diferenciar problemas neurológicos de problemas psiquiátricos. Muitas vezes o paciente chega no CAPS encaminhado, às vezes, de um hospital, de um outro serviço, porque ele dá convulsão.
Convulsão não é um problema para psiquiatra. Convulsão é um problema para neurologista. Contudo, em municípios pequenos, às vezes, né, por não ter neurologista e pela dificuldade de encaminhamento para o neurologista na rede de saúde, o psiquiatra, às vezes, ele faz esse atendimento, mas não é caso de CAPS e não é obrigatório esse atendimento no CAPS. Então, o objetivo do CAPS é oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. O CAPS ele trabalha muito com a reinserção social do paciente na sociedade. Muitas vezes o paciente que tem um transtorno psiquiátrico grave, ele é muito excluído e ele é visto como um louco, que tem que ser mantido ali de lado, que não pode estar na sociedade, estar em uma roda de conversa, estar em um aniversário, estar dentro de uma escola, e a gente trabalha com isso, nesse sentido de mudar essa visão de um paciente psiquiátrico. Trabalhando também o fortalecimento desse laço familiar, porque essa visão tem que mudar a partir da família, porque muitas vezes a exclusão começa dentro da própria casa. Então, a gente trabalha muito também o fortalecimento do vínculo familiar. É um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos. Então, surgiu após essa questão toda vinculada aos hospitais psiquiátricos, aos manicômios. Então, o CAPS ele vem como proposta para anular os manicômios. Não que o paciente psiquiátrico ele não possa necessitar de um internamento em um determinado momento de surto. Às vezes precisa, e quando precisa a gente encaminha para o hospital de referência, que no caso é o Crescente Silveira, em Conquista, que é o antigo Afrânio Peixoto. Só que o tratamento, inclusive, nesse hospital psiquiátrico, ele é diferenciado. O paciente, ele fica... Só um minutinho. O paciente, ele tem um tratamento diferenciado e ele fica não muito tempo internado. Ele fica internado o tempo necessário para sair do surto. Então, existe necessidades muitas vezes de internar o paciente, mas até esse internamento ele é diferenciado, ele é humanizado, né? Ele tem um protocolo a se seguir, tá? Quando surge, então, os CAPS? O CAPS, no caso, ele teve início entre a década de 80 e 90, mas foi somente em 19 de fevereiro de 2002, através da portaria número 336 do Ministério da Saúde, que ele foi formalizado, tendo sido seu funcionamento direcionado para áreas físicas específicas de maneira independente de qualquer estrutura hospitalar. O primeiro centro de atenção psicossocial no Brasil, ele foi inaugurado em março de 1986, na cidade de São Paulo. E esse CAPS, ele se chamava Professor Luiz da Rocha Cerqueira, conhecido como CAPS da Rua Itapeva. Os CAPS, então, eles prestam atendimento em regime de atendimento diário, gerencia projetos terapêuticos oferecendo cuidado clínico, promove a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais que envolvam educação, trabalho, esporte, cultura e lazer, montando estratégias
conjuntas de enfrentamento dos problemas. Os CAPs também têm a responsabilização de organizar redes de serviço de saúde mental do seu território e dar suporte para vigiar a atenção à saúde mental na rede básica. Então, o CAPS, ele, dentro da rede de saúde mental, ele é a porta de entrada. A partir dele, se houver necessidade, esse paciente vai ser encaminhado em município pequeno, por exemplo, em casos de urgência, para o hospital geral, porque o CAPS ele não trata urgências psiquiátricas. Se o paciente chegar em surto, ele vai ser encaminhado para o hospital para ser realizado medicamentos, né, de urgência e emergência psiquiátrica. Depois que o paciente estabiliza, ele pode ficar internado lá, inclusive. Depois que ele estabiliza, ele volta para casa e depois é encaminhado para o CAPS, novamente para dar continuidade ao tratamento. Ou, às vezes, ele vai para o hospital geral em surto, aí não consegue estabilizar e ele é encaminhado para um outro ponto da rede, que é para os hospitais psiquiátricos de referência. Os CAPs, então, eles dão suporte e supervisionam a saúde mental na rede básica. O que é isso? É dar suporte aos PSFs, porque casos leves de problemas psicológicos e psiquiátricos, eles são tratados na unidade de saúde da família. Uma insônia, uma depressão leve, uma ansiedade. Então, o CAPS, ele dá esse suporte às equipes de saúde da família. Ele, muitas vezes, ele pode fazer o atendimento inicial, depois encaminhar para as equipes de saúde da família para dar continuidade ao atendimento, ou através de palestras ou de reuniões, de capacitação, né, pode estar dando suporte, ajudando as equipes de saúde da família com esses casos mais leves de saúde mental. Também regular a porta de entrada da rede de assistência e saúde mental na sua área, coordenar junto com o gestor local as atividades de supervisão das unidades hospitalares psiquiátricas que atuam em seu território, isso é mais para municípios maiores. Manter atualizada a lista, no caso dos pacientes de sua região, que utilizam medicamentos para a saúde mental. É importante o CAPS ele ter esse cadastro desses pacientes e saber, né, os medicamentos que cada um toma. Principalmente esse monitoramento ele tem que ser feito de forma rigorosa com os pacientes que fazem uso de medicamento intramuscular. Normalmente os medicamentos de depósito, que a gente chama, como o aldol-decanoato, a flufenazina de depósito, porque esses medicamentos eles são usados uma vez ao mês, ou a depender, né, a cada 20 dias, 21 dias, 15 dias, mas na data certa o paciente tem que retornar. E se não retornar, esse paciente pode entrar em surto. Então a gente tem que fazer o acompanhamento certinho desses pacientes que fazem uso desses medicamentos, a data que toma a medicação, e se não comparecer para tomar o medicamento, ligar e estar sempre ali atento com esses pacientes mais graves. Os CAPs eles devem conter, né, um espaço físico próprio adequado para atender os seus pacientes, com uma estrutura tranquila e uma estrutura Vamos dar continuidade aqui. Então, o CAP ele precisa, né, ter esse ambiente estruturado. Quais são os recursos financeiros, ou desculpa, físicos,
que precisa ter em um CAPS? Os consultórios, atividades individuais, consultas, entrevistas, terapias, salas de atividades grupais, espaço de convivência, que normalmente é uma área externa, oficinas, um local para fazer as oficinas. Esse espaço de convivência muitas vezes é o mesmo espaço que se faz as oficinas. Um refeitório, porque o CAPS ele deve ter capacidade para oferecer refeições. Às vezes o café da manhã e um lanche durante as oficinas. Tem CAPS que oferece almoço para paciente que passa o dia inteiro, mas isso é em serviços maiores. A maioria dos municípios pequenos oferece café da manhã e lanche. E essa área externa, né, que é para oficinas, recreação e esportes. As práticas realizadas nos CAPs se caracterizam por ocorrer em ambientes abertos, acolhedor, inserido na cidade, né, em um bairro, mas CAP, cidade pequena, ele pega, né, toda a população do município, zona urbana e zona rural. Os projetos desses serviços, muitas vezes, eles ultrapassam a própria estrutura física em busca da rede de suporte social potencializadora de suas ações, preocupando-se com o sujeito, sua singularidade, sua história, sua cultura e sua vida cotidiana. Normalmente o CAPS ele faz ligações com diversos setores, como as escolas, para saber como está a vida dos pacientes, o CRAS, município que tem CREAS também, se houver necessidade, e não só para estar envolvido na vida dos pacientes, mas também para se sensibilizar, para conversar sobre assuntos de saúde mental e ajudar outras pessoas que por preconceito, por não saber que existe um serviço especializado para ajudar em tratamentos psiquiátricos, não procura ajuda. Aqui é o exemplo de uma rede de saúde de um município. Essa rede do município atual que eu trabalho é a rede municipal, o CAPS está no centro, e a gente tem as unidades de saúde da família, que os casos leves são direcionados para a unidade de saúde da família. Tem o NASF, que a psicóloga do NASF atende algumas demandas que não é de CAPS. Então, às vezes chega lá, eu quero passar no psicólogo. Quando a gente vai acolher, vai ouvir, não é demanda de CAPS. Mas realmente a pessoa precisa de uma conversa com o psicólogo. A gente caminha para a psicóloga da família. Hospital psiquiátrico de referência, quando esse paciente está em surto. Mas normalmente caminha primeiro para o hospital municipal e depois para o hospital psiquiátrico de referência. E nós temos também uma rede de apoio aos pacientes autistas, que é um ponto também da rede do município. Quem pode então ser atendido no CAPS? As pessoas atendidas no CAPS são pessoas que normalmente têm transtorno mental ou psíquico severo e ou persistentes, ou pessoas que têm algum comprometimento psíquico grave ou moderado e problemas com álcool e drogas. E em municípios pequenos, mesmo sendo CAPS 1, que é o tipo de CAPS que só é para atender a adultos e álcool e drogas, em cidade pequena a gente também atende crianças e adolescentes, mas não é específico da portaria. Então, não é específico da portaria, mas a gente consegue atender. Ainda tem um porém que acontece muito em municípios pequenos, que apesar de a portaria dizer que só deve atender pacientes graves e moderados, a maioria dos CAPs de cidade pequena atende todas as demandas, mesmo as leves. As leves muitas vezes
O CAPS atende por um tempo e depois encaminha para o PSF. Os usuários dos CAPS, eles podem ter tido uma longa história de internação, podem também nunca ter sido internados ou podem ter sido atendidos em outros serviços, ambulatório, hospital dia, consultório de rua, consultório particular. O importante é que essas pessoas elas saibam que podem ser atendidas e elas também saibam onde que são e o que fazem os CAPs. Né? Então, muitas vezes, muitos pacientes são atendidos por psiquiatras particulares, pagam consultas caríssimas e às vezes não sabem que ali, né, no seu município tem um CAPS que pode ajudá-lo naquela sua necessidade de saúde. E os casos leves, então, eles são atendidos onde? Os casos leves normalmente são atendidos no PSF. Contudo, em município pequeno, os casos leves também são encaminhados para o CAPS. Aí, alguns permanecem no CAPS, outros são referenciados para os PSFs. Para isso, deve haver sempre um processo contínuo e coeso de comunicação entre o PSF e o CAPS, né? Porque tem que sempre acontecer essa referência e contra-referência. Tanto os pacientes graves, que os PSFs também precisam saber e precisam acompanhar, tanto os pacientes de quadros leves, que são pacientes também que eles precisam estar acompanhando. Os casos graves eles acompanham e sempre dá uma contrapartida, sempre dá um retorno para o CAPS, porque são pacientes que o CAPS tem que acompanhar de perto. E os casos leves, o CAPS normalmente referencia para os PSFs. E caso agrave, caso tenha alguma dúvida, alguma necessidade, o PSF ele retorna ao CAPS esse paciente e sempre está ali mantendo o vínculo e contato PSF-CAPS. O atendimento do CAPS ele é porta aberta, então o paciente pode chegar por demanda livre, demanda espontânea e falar: eu estou precisando de um atendimento psicológico. Normalmente eles falam sim. E aí a gente vai fazer o acolhimento, vai ouvir a demanda desse paciente e vai orientar se é paciente ali para o CAPS. Se for, a gente vai agendar as consultas e se não for, a gente vai fazer os encaminhamentos. Pode ir sozinho ou acompanhado, bem como esse paciente ele também pode ser encaminhado ou transferido de um hospital de um ambulatório particular, de um hospital psiquiátrico, ou pode ser encaminhado por qualquer outro profissional da rede e ou passou no hospital e aí o médico do hospital encaminha para o CAPS, né, entende que não é demanda ali de clínica geral, mas sim psiquiátrica, aí encaminha. Aí depois que realiza o acolhimento, né, esse paciente ele é direcionado para os profissionais ali do CAPS e as oficinas. O que os usuários e seus familiares eles podem esperar do tratamento no CAPS? Eles podem esperar que no CAPS eles vão receber um tratamento com todo um meio terapêutico. Então, esse paciente ele vai ter todo um tratamento terapêutico, todo um ambiente acolhedor. Inicialmente, quando se faz o acolhimento desse paciente e se reconhece que esse paciente é um paciente para o CAPS, ele é encaminhado para determinados profissionais. Ali, inicialmente, já se faz um projeto terapêutico, né, onde encaminha psiquiatra, psicólogo, psicopedagoga, quais são as oficinas que esse paciente mais gosta, já coloca ali no cronograma semanal e naquele momento em que aquele técnico atende aquele paciente, normalmente ele já é o técnico de referência, porque foi o primeiro contato, o primeiro vínculo, e aí aquele técnico passa a acompanhar mais de perto aquele paciente. O que os usuários e seus familiares podem esperar, então,
desse tratamento, né? Como a gente já estava falando no slide anterior, a gente tem uma visão, né, de clínica ampliada, ou seja, não é uma visão focada somente em consultas e medicamentos, é uma visão ampla, uma visão onde olha o paciente como um todo. Essa ideia de clínica ela vem sendo reconstruída nas práticas de atenção psicossocial, provocando mudanças na forma tradicional de compreensão e tratamento de transtornos mentais. Trata-se de criar, observar, escutar, estar atento à complexidade da vida das pessoas, que é maior do que aquela doença, do que aquele transtorno. Para tanto, é necessário que, ao definir as atividades como estratégias terapêuticas no CAPS, se repense os conceitos, as práticas, as relações que podem promover saúde entre as pessoas, os técnicos, os usuários, familiares e a comunidade, que precisam estar todos envolvidos. Então, no CAPS, a gente faz atendimento individual, compreensão de medicamentos, psicoterapia, orientação, atendimento psiquiátrico, atendimento de enfermeiro, de psicopedagoga, de assistente social, atendimentos em grupos, por exemplo, grupo de família, oficinas terapêuticas e atendimento para a família. Normalmente tem um grupo de família, tem orientação individual para a família, visitas domiciliares, atividades de lazer também, atividades comunitárias. Sempre tenta fazer algumas atividades que envolvam os pacientes juntamente com a comunidade, caminhadas, festas, eventos, e convidar a comunidade para estar perto, né, dos pacientes. Assembleias e reuniões. Alguns CAPs eles têm como rotina fazer uma assembleia entre familiares, pacientes e profissionais para tentar levantar opiniões, críticas, elogios. E uma pergunta, todos os CAPs são iguais? Não. Existem vários tipos de CAPs. O CAPs piramidal, por exemplo, é o CAPs 1, e a maioria dos CAPs de cidade pequena é CAPs 1. Tem CAPs 2, CAPs 3, CAPs AD, AD3, AD4 e CAPs I. O CAPs 1 é para a população maior que 15 mil, então por isso que as cidades pequenas entram nesse tipo de CAPs. É um CAPs que atende todas as faixas etárias e atende também álcool e drogas. Contudo, o foco não é crianças e adolescentes, mas consegue, né, atender ali as demandas porque é a referência de saúde mental do município. O CAPs 2 é uma população maior que 70 mil, atende prioritariamente pessoas com intenso sofrimento psíquico, e no CAPs 2 Conquista tinha o CAPs 2. Agora Conquista está tentando ter o CAPs 3, que é um CAPs que atende prioritariamente pessoas com intenso sofrimento psíquico grave e persistente. Também atende pessoas relacionadas a álcool e outras drogas. É para a população mais de 150 mil habitantes. E ele proporciona um atendimento e um funcionamento 24 horas, inclusive finais de semana e feriados. Tá aí a diferença do CAPs 1 e CAPs 2, que é somente durante o dia. E oferece leito de retaguarda clínica, acompanhamento noturno e outros serviços de saúde mental, inclusive o de CAPs AD. CAPs AD é um CAPs específico para atendimento de pacientes com sofrimento psíquico de álcool e outras drogas, indicado para municípios maiores de 70 mil habitantes. Conquista também tem o CAPs AD, mas está indo para o CAPs AD3, que é mais de 150 mil habitantes. Já tinha, né, essa população, só que é uma burocracia para se instalar esses CAPs, não é somente a população que é levada em consideração.
também é 24 horas, diferente do CAPS AD tradicional. CAPS I é um CAPS que atende uma população específica de crianças e adolescentes, tá? E tem o CAPS I somente em cidades com mais de 70 mil habitantes. E o CAPS AD4, que é para populações com maior de 500 mil habitantes e capitais de estado. Então, é um tipo de CAPS que normalmente só tem capitais. É muito difícil ter em cidades, em outras cidades que não são capitais, mas é uma possibilidade. Aqui estão as referências relacionadas ao CAPS e termino essa aula de CAPS falando com vocês que quem cuida da mente, cuida da vida. Obrigada mais uma vez e meu e-mail, meu WhatsApp, qualquer coisa, estou à disposição para dúvidas. Essas fotos é do CAPS de Tremedal.